Fala galera, Leanderson Lima na área e eu tô aqui para falar de um tema que já, olha, sinceramente deu no saco. Que é essa questão de dizer que a seleção brasileira perdeu porque jogador faz dancinha, perdeu porque jogador pinta o cabelo, perdeu porque faz jantar milionário. Um desses posts aqui que eu esbarrei na internet, né, tem uns 4 representantes ali das seleções semifinalistas aí da Copa do Mundo, né? E aí falando aqui, sem dancinha, sem mudar a cor do cabelo, sem jantar milionário, apenas treino, foco e vontade de vencer. E pessoal, eu quero ajudar aqui a desmistificar alguns pontos sobre essas pessoas que acham realmente que essas, né, foram as causas que levaram o Brasil a perder a Copa do Mundo. Vou falar sobre isso, mas antes roda a vinheta. E antes de começar, não esquece, cara, se inscreve aqui no nosso canal. Você que está chegando agora, você que está conhecendo, vem com a gente, deixa o comentário também. Não esquece o joinha, que sempre é muito importante. E vamos falar desse problema aqui que a galera inventou, porque é sempre assim, pessoal. Toda vez que o Brasil perde uma Copa, sempre tem que ter um culpado, ou se não tem um culpado ali, a figura central, como a gente teve em 2010, o Felipe Melo fazendo aquele monte de bobagem. Acusaram o Roberto Carlos lá na história do Meião, em 2006, e aí, dessa vez, como não teve uma figura central, começa a dizer um monte de bobagens, do tipo, a gente perdeu porque fazia dancinha, perdeu porque pintava o cabelo. Via de regra, né, cara, aquela galera que ou é muito careta ali, acha que, ou não gosta, por exemplo, que o homem pinte o cabelo e diz, ó, tá vendo? Porque pintou o cabelo aí, deu nisso. Ou então não gosta que o jogador faça uma dança. Ah, perdeu, porque tá fazendo essa dancinha aí, isso tira o foco. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui pela Espanha. Espanha que apresentou um grande futebol, goleou aquela coisa toda, muita gente tratava como favorito. Fala pra mim o nome de um jogador da Espanha que estava com o cabelo pintado de louro. Achou alguém? Lembrou de alguém? Não, não tinha ninguém com cabelo pintado de louro. E o que aconteceu com a Espanha? A Espanha foi eliminada. A Espanha foi eliminada do torneio. Vamos lá. Seleção alemã. Vamos lá. Quantos jogadores da Alemanha comemoraram seus gols fazendo dancinhas? Nenhum jogador, pessoal. Nenhum jogador. E o que aconteceu com a Alemanha? Não saiu nem da primeira fase. Sobre essa história do restaurante, né? Porque, assim, criou-se toda uma polêmica, inclusive o Casagrande ali puxando essa fila, dizendo que era um absurdo, enquanto no Brasil milhares de pessoas passam fome, aquela coisa toda e tal, os jogadores indo para um lugar daquele. Sinceramente falando, gente, vocês acham que jogador de futebol milionário vai para onde? Para o bandejão? Vocês acham que eles comem refeitório? Sinceramente falando, claro que não. Claro que não. Os caras comem realmente nos restaurantes mais caros do mundo porque eles têm dinheiro para isso. Então, estão nesse ambiente, ainda mais no Catar, né, que é todo esse deslumbre, aquela coisa toda. E aí, cara, a gente vai desmontando essas bobagens, essas falácias. Porque no Brasil, infelizmente, gente, a gente tem essa cultura de se perder foi por causa disso, daquilo, do mais outro e tal. Quando, na verdade, às vezes as pessoas não param para olhar uma coisa óbvia. Por que perdeu? Porque faltou bola. E assim, assistindo aos 2 jogos da semifinal, primeiro o jogo entre Argentina e Croácia e depois assistindo o jogo entre França e Marrocos, o que a gente consegue perceber ali? O elenco brasileiro, se você for colocar nome por nome, é evidente que tinha um baita elenco e todas as condições de chegar, pelo menos, nesta fase da Copa. E aí você pergunta, por que não chegou nessa fase da Copa? Porque faltou bola, gente. Faltou bola, faltou tática. Porque se você olhar calmamente os jogos, por exemplo, a Argentina fez um esquema diferente para cada adversário, usando jogadores diferentes. A Croácia, ali, foi carregando aquele seu estilo de jogo, sempre também se adaptando. A Marrocos, França, e ali o que você via? Todo mundo tinha alguma coisa muito bacana para mostrar em campo. Por isso foram as 4 seleções que acabaram chegando entre as melhores do mundo. E se você for ver
na prática. Por exemplo, o Brasil, quando foi jogar contra a Croácia, o Modric fez o quê? Deitou e rolou, jogou ali, fez o que quis. O quê? A gente não tinha um esquema ali, não pensou no esquema para parar o cara. E se você for olhar as 4 seleções que foram para as semifinais da Copa do Mundo, vou dizer muito sinceramente aqui para vocês, o Brasil não passaria de nenhuma das 4, porque as 4 eram muito bem preparadas, não porque os jogadores eram mais focados nisso aquilo. Tem foco? Evidente que tem. Mas, taticamente falando, todas eram superiores ao Brasil. Estou falando de taticamente, eu não estou falando de jogador por jogador, porque a gente sabe que matéria humana a gente tem bastante. E aí eu quero resgatar também aqui, aproveitando aqui, lembrando da última vez que o Brasil foi campeão, há 20 anos atrás, para aqueles que adoram falar que o clima de quartel, né, aquela coisa de todo mundo batendo continência, ninguém sai para lugar nenhum, ninguém faz nada, como era a seleção de 2010 do Dunga, e também deu com os burros na água, né? Eu gosto de lembrar dessa entrevista aqui do Roberto Carlos, que em 2006 ele fala da relação de como foi a Copa de 2006 na Alemanha, teve toda aquela preparação polêmica lá na Suíça, onde todo mundo disse que o Brasil perdeu porque a preparação foi uma farra, e de fato foi uma festa mesmo, mas ele lembra aqui uma coisa muito interessante. Abre aspas aí para o Roberto Carlos, lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira e campeão do mundo. Ele diz assim: se a gente tivesse ganhado em 2006, ninguém falaria nisso, que houve, no caso, falta de comprometimento. Fizemos coisas piores em 2002 e ninguém soube. No Japão, era mais liberado do que em 2006. A gente arregaçava. Palavras aí do Roberto Carlos. O que isso quer dizer, pessoal? Às vezes as pessoas constroem aquela imagem assim: seleção foi campeã do mundo porque todo mundo era santinho. Pessoal, vocês não têm noção do que acontece nos bastidores do futebol. E essa declaração aqui do Roberto Carlos, eu acho que mostra muito bem isso. A seleção de 2002, que todo mundo ama, tinha ali nos bastidores, a galera arregaçava, não tinha santo no negócio não. E aqui ele termina ainda com essa frase aqui: como era longe, ninguém seguia a gente. Era impressionante, acabava o jogo e a gente estava liberado. Ainda bem que não fizeram fotos nossas lá. Foi bonito. Isso em 2002, uma época aí pré-redes sociais, ou seja, onde os jogadores podiam fazer isso. Hoje em dia, se eles estivessem em algum lugar, numa balada, ali alguém ia pegar o celular e ia filmar e ia denunciar o cara. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês aqui, pessoal? Isso aqui, Roberto Carlos falando, 2002 teve farra. Sabe por que não atrapalhou a seleção brasileira? Sabe por que ninguém falou disso, além de não ter ido atrás? Porque o pessoal, com certeza, aí nem tinha dinheiro para ficar fazendo essa peregrinação aí atrás dos jogadores. Isso aqui não virou pauta por um motivo só, porque a seleção brasileira ganhou a Copa. E por que ela ganhou a Copa? Ela ganhou a Copa porque ninguém pintava o cabelo de louro, ninguém fazia dancinha. O Ronaldinho Gaúcho fez aquele sambão lá quando fez aquele gol de falta em cima da Inglaterra. Lembra não? Ele dando aquela sambadinha ali e tal. Pois é. Teve dança. Aí vai dizer, mas ninguém pintou o cabelo de louro. Eu queria lembrar aqui o seguinte: na reta final da Copa do Mundo, o Ronaldo fez aquele corte cascão. Sabe? Aquele corte cascão. E ele conta isso no documentário sobre a conquista do Penta, que ele diz o seguinte, que ele fez aquele corte porque estava todo mundo falando que ele estava lesionado, ele estava sentindo mesmo aquela coisa toda, e ele resolveu fazer aquele corte, que aí a partir dali todo mundo parou de falar da lesão e só falou do corte do Ronaldinho Cascão. Então, uma coisa certamente a galera teria dito desse corte se o Brasil não tivesse vencido a Copa. Teria dito o seguinte: olha, o Brasil perdeu porque, não tem foco, não tem nada. O Ronaldo faz aquele corte lá de cascão e coisa e não sei o quê. O outro estava dançando lá no gol contra a Inglaterra, depois do gol de falta. Então, pessoal, e por que ninguém falou disso? Por que ninguém falou? Porque aquela seleção era bola pra caramba.
E na hora do vamos ver, jogaram pra caramba, tinha tática, tava tudo bonitinho, tava tudo legal. E porque venceram. No final das contas, isso é o que interessa, entendeu? E por que que isso interessa? Porque ali é o selo, né? Por exemplo, ninguém vai falar da sacanagem que foi dos jogadores lá saindo. Por quê? Porque no final das contas deu certo. Então, quantas seleções brasileiras, já campeãs do mundo, não teve ali uma situação ou outra dessa e a galera nem ficou sabendo? Então, pessoal, não é o que o cara está fazendo ali. Isso, o cabelo do cara não vai definir, sabe, para onde ele vai, se ele vai perder ou vai ganhar. Vocês acham que o Ronaldo ganhou por causa do corte cascão? Ou se tivesse perdido a Copa, todo mundo teria falado isso com certeza, que foi culpa do corte, no mínimo deu azar. Então, assim, são bobagens que a gente ouve Copa do Mundo após Copa do Mundo. E isso é até uma coisa ruim, porque a gente deixa de olhar para o que realmente faltou, para o que realmente deixou de ter. E também para uma coisa que a gente tem assim um defeito, eu digo a gente, brasileiro, a gente tem um defeito péssimo, que é de achar que o outro nunca pode ser melhor. A gente sempre perde, nas palavras ali, pode ouvir a torcida, vai para as redes sociais, você vai ouvir isso. Nós perdemos para nós mesmos. Cara, não é assim que a coisa funciona, não é assim que a vida funciona, gente. Às vezes a gente perde porque o adversário é melhor, entendeu? Ele tem uma tática melhor, ele tem uma estratégia melhor, ele se preparou melhor do que a gente naquele momento, ele quis mais, às vezes é isso, o futebol, eu cansei de ver várias partidas na minha vida, onde a gente viu o quê? Uma entrega de um lado diferente da entrega do outro. E às vezes essa entrega a mais foi porque o cara sabia que o adversário dele era muito melhor e era muito mais forte, ele sabia que ele tinha que dar aquele 120%. E às vezes o outro não, jogou os 100% achando que aquilo ia dar. Então, assim, o futebol, ele não é uma ciência exata, ele não tem lógica, muitas vezes. Ele tem, sim, vários pontos que te levam para a vitória. Mas certamente, pessoal, eu posso dizer aqui para vocês que não é cabelo. O importante, no fim das contas, é que não falte o bom e velho futebol, porque é isso que vai definir, no fim das contas, quem vai levar a taça da Copa do Mundo para casa. Entendeu, pessoal? No fim das contas, é bola que conta. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no nosso canal. E vamos que aqui o futebol não para.